E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar mais um dia de estudo. Estamos no capítulo 45, no campo da música, do livro Nosso Lar. No último programa nós vimos que o Lísias diz para o André Luiz que ele precisa reencarnar. E ele precisa reencarnar junto com a Lacínia, porque eles já tiveram alguns relacionamentos em outras encarnações anteriores, mas eles não souberam, de alguma maneira, concluir bem o relacionamento. Então, eles precisavam voltar. E ele diz que não é só isso, ele também tem dívidas para com o planeta. E aí nós aproveitamos e vimos que no livro Os Mensageiros, o André Luiz nos fala de centros educativos para todos aqueles que habitam o nosso lar, que para fazerem uma reciclagem nos seus conceitos de maternidade, paternidade. Tem centros para administradores, médicos, para várias profissões. A oportunidade que todos têm de melhorar o seu aprendizado, as suas contas, já que realmente aqueles que habitam nosso lar, e isso é uma bênção, a gente também tem que deixar isso claro, que todos os espíritos que são albergados em nosso lar já estão realmente em contas muito melhores, já estão numa situação muito boa, porque estão amparados, vão ter oportunidade de trabalhar, vão ter oportunidade de estudar e de quebra se divertir, porque é o que o André Luiz vai fazer um pouquinho, né? É o repouso, como a gente viu em outros programas. O repouso também é uma lei. E aí esse repouso não necessariamente é dormir, ficar sem fazer nada. Eles vão a essa apresentação que vai ter lá no campo da música, e lá eles vão poder conversar, conhecer pessoas novas, trocar ideias, e isso é repousar para eles. Nós também comentamos no último programa a questão de que quanto mais o espírito evolui, mais ele vai habitar lugares belos. E infelizmente, quando a gente se conserva na nossa rebeldia, a rebeldia que eu falo é não querer cumprir as leis de Deus, não se disciplinar a viver de acordo com as leis de Deus, a gente vai habitar regiões muito, vamos dizer assim, muito feias, porque o André Luiz diz que o campo da música parecia um jardim dos contos de fadas. E depois, no livro Libertação, ele vai mostrar que existem também regiões onde são verdadeiros florestas, de bruxas, vamos dizer assim, como no conto de fada também tem o outro lado. Então são regiões muito escuras, com casario depredado, com pessoas que ele não consegue nem saber se são seres humanos, e quem tiver interesse, livro Libertação, capítulo 4, que ele vai dar uma explicação sobre esses pigmeus que eu mencionei no programa passado, mas não vem o caso agora a gente falar sobre isso. Mas é para mostrar que e os lugares no mundo espiritual, eles são formados a partir da nossa espiritualização ou não.
Então, na Cidade Estranha, no livro Libertação, é um local muito feio, um local muito escuro, um local muito exótico. E música também, lá ele fala, no capítulo 4, que quando ele chegou lá, eles ficavam escutando uma música exótica. Ele bota exótica para não usar outro termo, né? Mas uma música devia ser horrível, né? O som dessa música. Ele também fala isso no capítulo 4. Então, agora nós vamos continuar a leitura a partir do parágrafo 23. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou o bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais, espero, faça você as honras de cavalheiro. Mas Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. Olha, quando eu li isso, na hora me veio esse pensamento. Ele só não lembrou disso quando ele adquiriu a sífilis. Aí, tá vendo? Deus, coitada. Não, perdão, André Luiz, perdão. Mas dá, Meu não é? Deus do eu céu. sei que isso aqui é didático para nós, mas, claro. Poxa, como é que agora ele tá com esse pudor todo? Agora ele tá casado com a Zélia, depois de morto ele tá casado. E quando estava casado vivo, ele não lembrou dessa ligação. A Tereza falando assim é engraçado, mas realmente o que eu pensei na hora também, quando eu li. Mas aqui tem alguns aprendizados para nós. Esse é um da nossa hipocrisia, né? Na realidade é uma hipocrisia. Nossa, e é nossa, não é o André Luiz aqui. Nossa, ele nos representa. Ele nos representa, né? E Deus... Quem que sai, eu quando desencarnar, esteja a disposição que ele está tendo e a resignação que ele está tendo. E a obediência. A gente sempre lembra disso. Ele não é um espírito superior. Claro que não é. A gente já está vendo isso aqui, nas outras obras subsequentes a gente vê várias vezes. Não é. Mas é um espírito obediente e trabalhador. E ele está com saudade da Zélia, da esposa e dos filhos, mas ele não está pedindo para vir, não está perturbando para vir em casa. A gente sempre lembra do livro Memórias de um Suicida, em que um personagem do livro, o Jerônimo, ele insiste para vir em casa, insiste. Eles permitem, mas permitem para o aprendizado. Quando ele vem e chega, a família toda destroçada por causa da atitude dele de suicídio, ele acabou com a família, ele volta totalmente perturbado, totalmente. Né, desequilibrado, né? E aí já vem. Então ele é obediente, mas é uma hipocrisia, porque a gente tem que vigiar isso toda hora em nós mesmos, porque a gente quando julga alguém, até eu quando li julguei, e eu, o que eu fiz no passado? O que eu fiz nessa encarnação, no passado? Tereza, todos nós, mas tem outro ensinamento também aqui, que ele fala assim, você deve compreender que estou ligado a Zélia, ele já desencarnou. Não foi aquele casamento, né, que a gente já viu, né, pelo que ele já falou, ele morreu de sífilis também, ele morreu com sífilis também, e aí, quer dizer, ninguém adquire sífilis, sabe como, né, ainda mais naquela época. E aí, essa ligação dele com a Zélia. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala assim, o título, não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. É muito legal esse capítulo. Ele fala assim, só um trechinho. Imutável, aí é palavras de Kardec. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, se o casamento ou a união, realmente, o que é obra de Deus no casamento? O respeito mútuo, realmente o sentimento aflorando ali, aí sim, aí é uma coisa imutável. E mesmo assim, as experiências reencarnacionistas futuras vão colocar os cônjuges, esses, em situações diferentes, como pai e mãe, como pai, como filhos, como irmãos, etc. Porque temos que adquirir essas experiências. A gente tem almas gêmeas formadas, às vezes, por dois espíritos do mesmo sexo, homens ou mulheres, assim, né? Numa encarnação, pode haver. A gente tem almas gêmeas
que não necessariamente por serem, mas não necessariamente um respeita o outro. Exemplo claro disso a gente tem no livro há 2000 anos. O senador era uma gêmea da Lívia e ele não a respeitou, né? Desconfiou dela, sem ter visto nada, mas desconfiou por uma fofoca alheia. Então, o Alcione e o Pollux no livro Renúncia. Então, indissolubilidade do casamento, quando Kardec coloca que ela é imutável só quando vem de Deus. O que é vir de Deus? Tudo vem de Deus, mas é o sentimento que está entre os dois ali, recíproco, e vai continuar, por isso que é indissolúvel. O que é indissolúvel é o sentimento, é o sentimento, que não é o que ele teve com a Zélia, ele não a respeitou, porque ele né, se comportou erradamente, como o Ulisses também confessou aí, com a Lacínia. Então, a falta de respeito é isso, nessa questão de respeitar, pelo menos isso. Não é? Um outro ensinamento que eu acho que passa nesse trechinho aqui é interessante. Você vê um parágrafozinho só, quanta coisa a gente pode comentar. A gente só vê e ouve com o que traz por dentro. Vou repetir. A gente só vê, né, as coisas e ouve de acordo com o que a gente tem por dentro. Então, ele ouviu, quando Lísias falou das duas moças, como o comportamento dele, enquanto encarnado, pairava nessa área sexual, ele imediatamente falou, tá querendo que eu vá paquerar as moças? O Lísias não falou isso, mas isso acontece com todos nós. E o irmão X, ele, não sei qual livro dele, ele traz aquela narrativa muito interessante que quando Jesus e os discípulos andavam por uma estrada, viram um cachorro morto, todos os discípulos falaram mal do cachorro. Jesus não, olhou os dentes. Porque a gente vê e ouve com o que traz por dentro. Por isso que Jesus, em outra passagem, falava, a boca só fala do que o coração está cheio. Então, a gente pode, já aos poucos, perceber se o nosso próprio discurso, não só o do outro, mas se o nosso próprio discurso não está sendo preconceituoso, não está sendo malévolo, não está sendo, né, equivocado com a nossa, com todos os conceitos que a gente traz. Então, o Ulisses simplesmente falou para ele ser um cavalheiro, né? É o que ele vai falar agora, só para você fazer companhia a elas, né, conversar com elas. Mas como ele trazia dentro de si esse comportamento machista, né? E que olhar as outras mulheres, quer dizer, a Zélia era que ele respeitava, as outras, pelo que parece, ele não respeitava nenhuma. Então ele saiu com essa, mas realmente ele nos representa, nós somos assim também. A gente às vezes ouve alguma coisa e já interpreta de uma maneira totalmente equivocada, mas interpreta com as tintas que a gente traz por dentro. Tinha uma frase dita pelos antigos que eu não ouço muito mais ela. Quando você tinha um filho homem e as outras filhas de mulher, tinha uma frase assim que alguns ouvintes podem lembrar. Prendam suas cabras que meu bode está solto. Tinha uma frase dessa que eu ouvi muito quando era criança. É isso, é isso que a Teresa está falando. A gente foi criado numa sociedade assim, que tem melhorado muito. Hoje a mulher já ocupa vários cargos na sociedade, mulher presidente, mulheres governantes, dirigentes, etc, etc. Muitos, graças a Deus. Então, há esse progresso. Inclusive, quando Allan Kardec pergunta, na pergunta 695... Não, vamos adiante, que essa pergunta depois. Deixa para vamos lá. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando, era o que faltava. Ninguém quer ferir os seus sentimentos de fidelidade. Olha, só agora que ele está desenvolvendo esse sentimento. Não creio, no entanto, que a união esponsálícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André?
vou repetir. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Eita, nós. Levou uma puxada de orelha. Porque sabe ele falou, por quê, você não sabe mais ser amigo só porque a pessoa é casada, ela não pode ter pessoas para conviver com ela. A gente volta aqui ao que o Lísias falou anteriormente, que nós comentamos em programas anteriores. Ele fala aqui da questão da liberdade que as leis sociais conferem ao sexo masculino, liberdade excessiva, porque é isso, é questão do machismo, essa frase bonita que o Lísias usa, de liberdade que as leis sociais conferem ao sexo masculino através dos tempos, é o machismo. Por quê? Você não sabe ser irmão de alguém? Quer dizer... Não sabe mesmo, não. Porque ele está... exatamente, ele não sabe, porque para ele, é assim, se ele for lá conversar com as moças, ele vai estar traindo a Zélia. No entanto, ele fez isso. Mas, também, ao mesmo tempo, ele não admitia que a Zélia tivesse, talvez, amigos. Não é? De jeito nenhum. Mas naquela época, de jeito conversar com homem para quê? Eu conheço uma moça que ela relata isso. Que aí, quando ela ficou moça, que ela pôde interferir, ela começou a interferir. O pai ia pro portão à tarde, né? Antigamente tinha esse hábito, né? A família tomava o banho, as crianças tomavam banho de tarde, quando ia pro portão. Ele ia pro portão e ficava lá conversando com os vizinhos. Quando a dona da casa, a esposa, terminava os afazeres, tomava também o banho, aí ele entrava e ela tinha que entrar também, porque ele entrava, ela entrava. Quando essa minha amiga começou a entender mais, né, cresceu, aí ela começou a se impor. Ela falou, o senhor pôde ficar aqui até agora que a minha mãe chegou? Não, se o senhor quiser entrar, o senhor entra, ela vai ficar aqui comigo. E aí já começou, porque ele foi criado. Realmente, é um atavismo social. Mas dentro disso aí, grande. A gente tem que observar também, gente, que dentro dessa questão do machismo que a gente está colocando aqui, porque é o que o Lísias está passando, o ensinamento também, né? Do André Luiz, essa questão, nós temos na família, como a Tereza relatou, as questões reencarnacionistas. Por exemplo, a própria mãe do André Luiz, ela vai, e esse é o próximo capítulo, né, sacrifício de mulher, ela vai reencarnar novamente com o marido dela, com o pai do André Luiz. E vai vir como filhas dela, a pedido dela, as duas amantes do pai. O André Luiz fica até... Marco está dando spoiler. Estou dando spoiler, o próximo capítulo. Ora, como é que vocês acham que vai ser? O pai vem direto lá do umbral, direto, aquela reencarnação, aquela compulsória, né? Vai. E vem as duas que são doentes, desequilibradas mentais, mais ligadas ao pai. Como é que vai? Então, ela vai ser casada com ele de novo, com duas filhas. Eu não sei se vem mais alguém, não informa. Mas como Deus é misericórdia, deve mandar um anjo bom aí no meio. Mas aí, veja como é que... Vem a Luísa, vem a filha. Vem uma filha amiga, ela fala. Graças a Deus. Então, e como é que vocês acham que vai ser o relacionamento dessas duas filhas com a mãe e com o pai? Ciúme? Vai ser assim... Pai, mamãe abriu a janela, olhou. Pai, mamãe olhou pro lado. Pai, mamãe fez isso. Mamãe dormiu de tarde depois do almoço. Pai, mamãe fez aquilo. Vai ser o tempo todo. É isso. Então, isso que a Teresa está falando do moço, isso é história real. Que o moço tinha que entrar todo mundo. Isso vem de reencarnações, algum relacionamento que teve no passado e tal. Mas a sociedade contribui. Mas a sociedade, exatamente, é o meio. Por isso a necessidade de encarnar. Porque vai reencarnar numa situação... De moça. Exato, vai reencarnar. E até chegar ao ponto, que aí já se torna até uma expiação, de reencarnar, por exemplo, naquelas sociedades islâmicas que se usam a burca. Aquela vestimenta só aparece os olhos. Mulheres ali inteligentes, bonitas, tendo que cobrir o corpo todo. Só os olhos aparecem, não se admite. Andar atrás do lado do homem. Ou atrás. Não pode, tem que ser atrás, né? O homem tem que ir são sociedades assim, até a sociedade está lá. Aí você necessita passar por uma situação dessa para começar a ter um aprendizado. Você vai reencarnar onde? Lá. Que tem que respeitar. Até chegar ao ponto de você ter a liberdade numa sociedade como, por exemplo, o Brasil, e aí você vai fazer o que você quer. Quer dizer, se você aprendeu, vai fazer o certo. Você aprendeu. Né? Se não aprendeu, vai fazer o errado, né? Continuando. Mais um pouquinho.
Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Mas também o que ele ia falar, né? Então ele ficou quietinho, botou a viola no saco, como a gente fala, né? E continuou. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Então, é nosso lar, é mundo espiritual, mas a gente já viu a necessidade do trabalho. Existe a remuneração que se chama bônus hora e que, para você, o que dá para entender é isso. Em nosso lar, se você chegou lá, você vai ser abrigado, você vai ter o básico. Mas se você quer ter uma casa, formar uma família, você tem que trabalhar para ter condições para isso. Se você quiser passear aqui no campo da música, você tem que ter bônus hora para pagar o ingresso. Então, relembrando lá naquele capítulo do Clarencio, quando aquela senhora vai pedir para ajudar os filhos, né? Capítulo 13, se eu não me engano. Ela quer uma concessão para vir à terra ajudar os filhos que estão com problema. O Clarencio diz para ela, mas quantos bônus hora você tem a seu favor para que eu possa endossar? Porque ela vai fazer uma viagem, né? Na realidade é uma viagem, ela vai vir para a terra. Ela tem dinheiro para passagem? Não tem. Ela, durante 6 anos, ela só acumulou 304 bônus horas, eu acho, né? Que na realidade um bônus hora é 1 hora de trabalho. Ela trabalhou como se fosse nos 6 anos, eu lembro, eu fiz umas contas. Eu não sei se ela trabalhou 12 dias, se fosse contar 8 horas seguidas, ela trabalhou muito pouco nos 6 anos. Então ela fica lá no Parque do Repouso, que ao que parece são quartos, né? São pavilhões, todo mundo junto. Ela fica lá no Parque do Repouso, mas ela não tem direito, vamos dizer assim, a nenhum extra. Ela tem direito ao básico. E isso, na realidade, é uma lei. É a lei de trabalho que existe no universo todo, não é? E a lei da questão da compensação, da colheita, né? Que você plantou, você vai colher. É uma lei que a gente não pode se esquecer. A gente é livre na plantação. Temos que nos lembrar disso. A gente é livre na plantação, mas a colheita é obrigatória. E não tem liberdade na hora de colher. Então, qual foi a escolha dela? Ficar à toa em nosso lar. Tudo ela reclamava, nenhum lugar ela podia ir. Provavelmente, ela não tem bônus hora para gastar, vamos dizer assim, nesses extras. Não vamos dizer supérfluo, porque é uma palavra que tem uma conotação pesada aqui, diferente, negativa, mas ela não tem direito a extras. Ela vai comer? Vai. Ela vai se vestir? Vai. Mas ela não vai poder ter uma casa só para ela, porque lembra, a dona Laura, eu acho que foram, para você adquirir uma residência nosso lá, são 30 mil bônus horas. Eu acho que sim, eu tenho as contas aqui nos capítulos anteriores. 30, ela fala, são 30 mil bônus hora. Olha, o Lísias ainda não conseguiu com o trabalho dele, ele falou, em breve nós vamos conseguir uma casinha, eu e a Lacínia, para começar a nos estruturarmos aqui em nosso lar para a gente voltar para a terra e casar. Mas ele ainda não conseguiu adquirir. E ele fez a gentileza para o André Luiz e pagou, né, o ingresso para ele. Então é só para a gente relembrar que existe no mundo espiritual, a gente tem que deixar cair por terra aquela ideia fantasiosa de que morreu, vamos ficar ouvindo música celeste, né? Essa música aqui que ele está ouvindo, de graça, comendo uva numa nuvem de algodão. A gente vai ter trabalho, vamos continuar trabalhando como Jesus trabalha até hoje, Deus também, e vamos lá. Não é? Na realidade, os valores são mais equânimes, a justiça realmente lá, vamos dizer assim, um pleonasmo é justa, então cada um colhe o que planta. Não nos esqueçamos disso, né? Estamos terminando mais um programa, então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por essa oportunidade que temos nessa encarnação de estudar a obra
da doutrina espírita, os livros básicos da doutrina e também a obra de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, de todos esses espíritos bondosos. Muita paz a todos. Muita paz a todos e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.